Bem-vindo ao Espalhando Amor pelo Mundo. Vamos começar hoje a nossa quarta aula. Para quem está chegando agora, eu sou Graziele Cristine, o Ed Design. O Espalhando Amor pelo Mundo é um quadro novo do canal em que o meu objetivo aqui é de ajudar vocês que querem ter uma segunda renda, que querem ter uma possibilidade, uma oportunidade de mais um trabalho através das flores. Por isso, Espalhando Amor pelo Mundo. E eu estou mostrando para vocês ao longo dessas aulas o que é um florista, né? Quais são as possibilidades, as oportunidades de trabalho de um florista. Já falamos na última aula. Estou apresentando as ferramentas para vocês. Vamos falar sobre como escolher as flores, como trabalhar com elas, como fazer os arranjos, enfim, tudo como você pode monetizar essa profissão. A minha intenção é de poder ajudar vocês e também, se vocês quiserem compartilhar essa rede de amor com outras pessoas que também talvez estejam querendo essa possibilidade de uma oportunidade de um novo trabalho, de uma nova profissão, enfim, que possam vir aqui no canal e poder aprender também. Na aula passada a gente falou sobre algumas ferramentas. Hoje eu vou abrir minha caixa de ferramenta para vocês, porque eu fiz um ajuste do que a gente já tinha falado da aula passada e eu achei melhor. Hoje eu vou apresentar para vocês. Eu vou mostrar como vocês devem fazer a higienização, né? Como fazer a limpeza dos materiais mais importantes do que a gente falou da aula passada, e depois eu vou abrir a minha mala de ferramentas e dizer para vocês quando vale a pena comprar isso, para que vocês possam conhecer as possibilidades, mas sem necessidade de comprar tudo agora. Bom, vamos começar então com o alicate de poda. Eu mostrei para vocês na outra aula, se vocês verem, olha, ele fica todo enferrujado, ele vem todo aqui, ó, cromado, prateado, todo bonitinho. Mas não é uma questão, eu achava, né, logo quando eu comprei, que eu não estava limpando ele, higienizando ele direito. Mas não, vocês vão ver que com o uso, a gente corta a planta, tá o tempo todo com água. As plantas, muitas das flores soltam também algumas substâncias, aqueles liquidinhos brancos que parecem meio leitosos. E aí você vai usando em outras flores, não dá pra você ficar limpando toda hora na hora que você tá usando. Então, ele acaba realmente oxidando, mas ele não perde a lâmina dele, tá? Isso não faz ele perder a lâmina do alicate. Então, o que eu faço? Como eu higienizo? Depois que eu termino de usar ele, eu pego um papel, umedeço com álcool, aí eu limpo bem ele, tiro toda aquela gosminha, passo um papel para secar, para não deixar o resto de água, nem o resto de flor, nem nada ali para prender ele, e fecho, tá? Não tem nenhuma grande técnica aqui para fazer isso não. Então, é dessa maneira que eu uso. O que é importante a gente ter para saber de higienização, que esse sim afeta a planta diretamente, que são dos baldes. Quando a gente vai começar os arranjos, a gente vai pegar um balde comum, como eu já mostrei para vocês, e vamos colocar um pouquinho de água. A gente não precisa encher todo esse balde de água, porque é o momento que você está manuseando as plantas. E até depois do acondicionamento, a gente vai falar sobre o acondicionamento das flores, que também não precisa de muita água. Porque pode virar, isso com certeza vai acontecer, dá muita raiva, mas acaba acontecendo na hora que você vai pegando uma flor ou outra, o balde vira, e se tem muita água, a sujeira é maior. Então assim, a quantidade de água que a gente usa no balde para manter as flores é de 2, 3 dedos no máximo, numa altura em que todas as flores ali estejam próximas, né, na base do balde, e ali elas consigam chupar aquela água. Então, por que é importante a higienização do balde? Exatamente disso, para que ele não tenha nenhuma outra substância química, nada que atrapalhe na vida da planta. Então é muito importante que toda vez quando você acabar o seu trabalho, você retire todas as folhagens, porque vai cair muita folha, vai cair muita flor. Então você retire toda essa folhagem, pode lavar com sabão normal, esfrega, passa bastante água, mais água, mais água, mais água, enxágua bastante para retirar todo o resíduo do sabão. E aí, geralmente eu viro de ponta cabeça para deixar cair toda aquela água e seco o balde, ele fica seco, e assim eu guardo.
Os vasos, a mesma coisa. Quando a gente usa os mesmos vasos para vários eventos, ou para, no caso que vocês vão fazer também, ou para eventos, ou numa floricultura, enfim, e aí aquela flor morreu e você vai reutilizar aquele vaso, enfim, os vasos também vão ficar com aquela água parada. Então a gente vai falar sobre água parada, sobre o cheiro mal que fica e o porquê que isso acontece, porquê que isso prejudica a flor. Então, por hoje, o que vocês precisam saber? Que quando vocês tirarem o vaso, tirarem a flor, né, do vaso, vocês vão tirar também toda aquela folhagem, todo aquele resto de planta, vão lavar bem também com água, com sabão. E aí vocês podem, se quiserem, jogar água quente também, dependendo do material que vocês estão utilizando. Metal geralmente não precisa, mas vidro, vocês podem colocar um enxágue de água quente, deixa um pouquinho ali, tira tudo que estava ali dentro, seca com papel toalha ou com pano limpinho e deixa ele também pronto para o próximo uso. Da tesoura, a gente segue com o mesmo cuidado do alicate de corte, né? O importante da tesoura é que ela acaba perdendo às vezes o fio, porque a gente acaba cortando papel, elástico, um monte de coisa. Então, eu tenho sempre duas tesouras. Uma tesoura que é para papelaria, para ela não perder o fio, e a outra tesoura que é para toda a parte da planta. E aí, para cortar o plástico, para cortar o elástico, é para cortar tudo que você precisa. A gente vai mostrar aqui os fitilhos, as fitas que a gente usa, que precisa. Então, também higienizo com álcool normal, deixo ela sequinha, e aí você vê que é diferente, né? Porque ela continua aqui, ó, cromada, porque ela não tem tanto contato com a flor. Então, ela permanece assim. E vamos lá, vamos ver o que mais que eu tenho aqui na minha caixa de ferramentas. Deixa eu pegar ela pra vocês. Olha, é literalmente uma caixa de ferramentas. E vamos ver o que a gente tem aqui. A primeira coisa que eu tenho, que eu uso, aqui eu tenho um outro alicate. Eu tenho uma faca que eu uso para cortar espuma floral. Vou mostrar para vocês depois a espuma floral também. Então, essa aqui é uma faca de serra, mas ela pode ser sem serra também. E a gente corta a esponja. Pode ser tanto cortar ela seca, quanto cortar ela úmida. Quando a gente corta a espuma floral seca, ela faz muita sujeira, ela solta farelo, igual quando você corta isopor. Quando você corta ela úmida, molhada, é mais fácil de cortar e ela não faz tanta sujeira. Não cabe aqui na minha maleta, mas eu tenho aqui fitilho. Esse fitilho, ele uso para tudo. Eu uso ele para os arranjos. Então, quando a gente vai, por exemplo, finalizou o buquê, e aí eu amarro ele com esse. Eu não uso fita floral. Vou mostrar aqui a fita floral. Na verdade, eu vou mostrar ela aqui no vídeo, porque eu não tenho ela aqui. A fita floral, ela tem um uso específico meu. Eu considero ela usada daquela forma. Então, vamos voltar ao fitilho. O fitilho eu uso para tudo. Então, eu uso para fazer os buquês. Eu uso para amarrar as flores. E depois, conforme a gente for montando aqui os arranjos, eu vou mostrar para vocês. Mas ele serve para tudo. E ele é muito resistente. Então, quando a gente faz arranjos aéreos, em que precisa amarrar a estrutura, eu uso verde exatamente porque disfarça. Quando a gente vai fazer a montagem, não pode ser colorido, não pode ser um vermelho, não pode ser um nada que bate o olho. Ele mostra no arranjo, né, na composição. Então, de preferência verde, ainda que esse aqui brilha. Quanto mais opaco, melhor, porque se bate a luz, ele não reluz. Ele serve para amarrar também espuma floral. Então, quando a gente vai amarrar as espumas florais nas estruturas, também a gente usa o fitilho. Então, o fitilho, ele é ótimo, e eu recomendo que quem quiser, já conforme for fazendo os arranjos, ele já pode ser comprado também. Não precisa ser desse tamanho, mas pode comprar o fitilho também. Eu tenho aqui aquele grampeador. Esse grampeador a gente usa muito, aqueles que é de parede, de sofá, sabe, de tapeceiro. A gente usa para grudar a parte da cenografia. Então, esse aqui não é uma coisa que precisa ser para agora. A gente pode usar com flor para colocar, com grade, com tela.
de galinheiro que a gente usa para prender também. Então esse aqui eu uso, mas não é uma coisa que vocês precisam para agora. Uma outra coisa que eu tenho é o ratã, que também é um fitilho, né, um negócio de amarrar. E ele eu uso para dar acabamento, principalmente nos arranjos, né? Arranjos de buquê, que a gente precisa dar um acabamento de... Quando você vê também buquezinho de lapela, tudo que você precisa dar acabamento, eu uso o ratã, porque ele fica bonitinho e ele também é bem resistente. Eu tenho aqui os enforca-gato, que é a braçadeira, né? Chama braçadeira, não enforca-gato. As braçadeiras. E essa daqui a gente usa para as estruturas, para montar. Tanto se você precisa... o uso dela tem muitas finalidades, mas a mais é para quando você monta as estruturas para a arte floral, tanto do aéreo, quanto você precisa juntar, por exemplo, um caminho de tela com as espumas florais. Você pode usar para prender espuma floral também. Então ela é uma coisa muito útil, mas que vocês não precisam para agora. Tem de 2 tamanhos. Fio de nylon, que também é muito importante. Ele serve também para composição. Então a gente pode usar tudo que amarra, e que principalmente nos aéreos, que não pode ficar visível, que não pode refletir, que não pode aparecer, a gente usa o fio de nylon, porque ele desaparece, né, no meio das coisas, e porque ele também é muito resistente. Então, fio de nylon. A gente também tem, deixa eu ver o que mais. Temos também um estilete, que também serve para tudo, que a gente usa. E temos arame que eu uso também para... a gente usa para arte floral, então ele usa como pinça para segurar geralmente musgo, para endireitar flor, para várias técnicas que a gente usa com o arame, tá? Geralmente esse arame, mas ele é durinho, ao mesmo tempo ele é maleável. E ele vende tanto de stickzinho quanto de carretel. Eu prefiro de carretel. A função dele maior para mim é de fazer ele de pinça para prender as estruturas das flores dentro dos arranjos. A gente vai aprender isso também. Tenho uma trena, né? Que isso é mais para a parte da decoração, para a gente poder ver a questão dos espaços. Tem uma cola, um cola tudo, mas não uso, porque ela não cola espuma floral. Então são poucas as coisas que a gente precisa colar, mas é por urgência, enfim, alguma coisa que eu tenho aqui. E o que eu quero mostrar para vocês também, que eu tenho e que ajuda muito para quem depois for se profissionalizando, vamos dizer assim, é essa bolsinha aqui. É uma bolsinha que eu uso ela na cintura em dia de montagem, porque aqui a gente coloca todas as ferramentas e coloca lá na cintura. E aí faz todo o processo, tudo, a gente não perde nada, tá tudo sempre com a gente, é muito mais fácil de montar. Então essas são as ferramentas que eu tenho. Faltou a fita floral, que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo a imagem dela. A fita floral, ela serve também, qual é a questão dela? A fita floral, ela tem uma cola. E ela funciona assim, ela é ativada, vamos supor... que isso aqui seja a minha fita floral. Quando você pega a fita, você puxa ela e ela vai esticar um pouquinho, e aí a cola foi ativada. E você vai usar, por exemplo, para emendar uma flor, uma planta, uma haste da planta. E aí você vai fazer isso aqui, ó, e ela vai juntando, né? Vamos supor, geralmente a gente usa para juntar duas hastes. Vamos supor que eu quero unir aqui, que isso aqui é uma planta, uma flor, tá? E aí eu vou fazer isso aqui no cabinho dela. Eu ativei e vou fazer. Acontece que ela é meio um papel, meio frágil. Então, quando você puxa muito, quando você precisa de muita força, ela vai rompendo. E aí você começa indo com muita, ela vai soltando, vai grudando uma na outra. Então,
São poucas as vezes que eu uso a fita floral, dependendo do trabalho que eu vou fazer. Então, por exemplo, esse de unir uma flor na outra, a gente usa a fita floral, porque é o mais delicado que fica na decoração, para não ficar uma coisa feia. Você tem pontos para usar ela, mas, por exemplo, para prender um buquê e depois você vai passar a fita, você pode muito bem fazer com um fitilho e depois passar o ratã ou uma outra fita que você queira para finalizar o buquê. Na aula de buquê a gente vai falar quais são os acabamentos que você pode dar. Então, a fita floral ela tem utilidade, mas eu uso ela só para essa questão, tá? E faltou a tela de galinheiro, que é uma tela que a gente usa. A tela de galinheiro é essa estrutura, aqui a minha é bem grande, então aqui ó, é realmente uma tela de galinheiro. Você vai em qualquer loja de construção e fala que você quer tela de galinheiro, eles te vendem por metro e você vai ter muito cuidado porque ela fura, ela machuca. Tem já de plástico, tem já de verde também, mas eu prefiro essa daqui, que eu acho que é mais fácil de trabalhar com ela. Fica mais, embora ela não seja verde, ela fica mais delicada depois para fazer. A gente usa para fazer, sabe aqueles paredões de flor para colocar, aqueles paredões de muro verde que você usa, tudo que é uma estrutura maior, também para proteger o floral, dependendo da quantidade, do tamanho do arranjo que você vai fazer, você usa essa tela também. Então aqui são os materiais que eu tenho de antemão aqui no meu ateliê para fazer os trabalhos. E conforme a gente for fazendo, quando começar a aula prática, conforme a gente for trazendo mais coisas, se eu achar que tem necessidade de trazer coisas diferentes, eu vou colocando aqui e vocês vão fazendo uma lista aqui constante, vamos dizer assim, de todos os materiais que a gente vai utilizar. O que vale a pena vocês comprarem para agora? Então, como eu já tinha falado, era o alicate de poda, né? Ou aquela faquinha que a gente falou, a faquinha do florista, uma tesoura, tá? Para vocês começarem, o fitilho, que é importante para vocês já terem essa habilidade. Eu lembro que no início o mais difícil para mim era conseguir com uma mão segurar o buquê e ainda ter que amarrar. Eu falava, gente, ninguém inventou um jeito mais fácil de fazer isso. E não inventaram, é na prática mesmo. Então é segurar o buquê com uma mão e depois passando o fitilho com a outra para ele ficar bem justo. Então, por hora é isso. No nosso vídeo, o que vale a pena, como a gente faz a higienização e quais são os materiais que vão acompanhar a gente nas próximas aulas. Eu espero você na próxima aula e também não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e assim outras pessoas também ir conhecendo essa possibilidade de uma outra oportunidade de trabalho também.